Pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer um experimento aqui de arco elétrico em circuitos de baixa tensão. Num vídeo recente aqui do canal nós falamos sobre um dispositivo chamado AFCI, ou AFDD, que serve para proteger contra arcos voltaicos, arcos elétricos. E surgiu a dúvida do quão perigoso pode ser um arco elétrico em corrente contínua, do quão útil seria esse dispositivo. E por isso então eu quero fazer alguns testes práticos aqui. Eu tenho uma extensão aqui que eu acabei condenando ela, eu cortei um dos condutores para que nós possamos simular uma interrupção em série, né? E aqui vai dar para ver, ó, um dos condutores está rompido aqui. E nós vamos utilizar essa extensão, então, aqui está a ponta dela. Eu tenho também um multímetro aqui para provar para vocês que nessa tomada aqui nós temos 220 volts, é a tomada que eu vou utilizar para a extensão também. Então, olha só, aqui nós estamos com a escala de tensão em corrente alternada, 225 aqui em Santa Catarina é a tensão entre fase neutra, 220 volts. Então, estou com a tensão adequada nessa tomada, então eu vou alimentar a extensão para que nós possamos fazer um teste. Eu acho que a impressão errada que ficou é de que isso aqui ia proteger contra um arco elétrico que saltaria 30 centímetros longe do cabo e causaria queimaduras de terceiro grau. Não é o caso. Um arco elétrico de baixa tensão, realmente ele tem um potencial muito menor mesmo, de causar algum ferimento, algum acidente grave. Mas ele pode causar um incêndio, porque mesmo sendo pequeno, de repente se ele estiver em algum lugar que tiver algo que sirva de combustível, esse pequeno arco pode causar a combustão, então, seja de madeira, papel, plástico, enfim, onde esse cabo, nesse caso é uma extensão pode até num carpete de uma casa, ela pode estar solta por lá, e esse carpete, alguns deles podem ser fáceis de inflamar, propagar chama mesmo, né? Então, é importante que esse dispositivo ele não é tão importante quanto um disjuntor, ele não é tão importante quanto um DR também, por exemplo, mas ainda assim ele faz uma proteção que tanto o DR quanto o disjuntor não fazem. Então, sim, ele é importante, apesar de não ser tão importante quanto o disjuntor. Se você tem cinto de segurança no seu carro, você não vai deixar de ter airbag. Você pode ter airbag e cinto de segurança. Talvez algum deles seja mais importante que o outro, mas ainda assim, ter uma proteção mais completa é sempre melhor. Eu não estou dizendo que todas as instalações precisam ter, de repente, uma família de baixa renda não vai ter condição de comprar um dispositivo desse, mas se tiver condição, com certeza é interessante. Então, agora indo para o teste, já para provar que sim, existe arco elétrico em corrente em tensões mais baixas, né? Eu vou aproximar esses cabos aqui para que a extensão ela passe a conduzir novamente. Eu tenho uma carga lá que é um secador de cabelo, inclusive porque foi esse o exemplo que eu citei, que era um secador de cabelo também no vídeo anterior. Então, vamos lá, deixa eu aproximar aqui os cabos, vou deixar um pouco mais próximo da câmera também para que nós possamos ver o resultado. Nesse momento está conduzindo, eu vou afastar e olha só. Então, pessoal, vocês perceberam que agora abriu um arco bastante grande aqui, né? Chegou a fumacear, o cabo já está todo derretido. Então, assim, não quer dizer que no primeiro arco voltaico que abrir vai causar um acidente, mas, obviamente, que isso aqui pode ser perigoso. Então, arco voltaico é sim perigoso. E agora eu vou simular os danos à pele humana. Falei aqui sobre o risco de incêndio, né? Isso aqui pode causar um incêndio, mas também, se tiver encostado na pele, pode causar uma queimadura. Então, eu vou agora testar nessa salsicha. Primeiro eu vou abrir esse cabo aqui agora, que não tem mais como utilizar no ponto que chegou. A lente da câmera eu percebi que sujou também, então vou dar uma limpadinha na lente da câmera para que nós possamos continuar o vídeo. Então, testando na salsicha, qual que é o perigo na salsicha.
Pessoal, agora com a lente da câmera limpa novamente, eu quero mostrar, antes de cortar o cabo aqui para poder expor o condutor, que não fechou curto-circuito, tá? Não tem curto-circuito aqui. Os outros dois condutores ali, o terra, que é o verde, e não sei se é a fase ou o neutro, que nesse caso aqui que está com branco, eles não estão rompidos. Esse arco grande que formou no final agora não foi resultado de um curto-circuito, foi resultado de uma alta corrente elétrica. Enfim, a combinação proporcionou isso aí. Não são os arcos, a maior parte dos arcos que se formaram ali foram pequenos, né? Não foram arcos significativos, mas esse aqui especificamente ele se abriu com esse último, né? Ele se abriu com até me assustou um pouco porque eu não estava esperando. Ele foi bem mais intenso, né? Eu tô conseguindo romper aqui a isolação de fora. Olha só. O condutor verde e o branco, eles estão íntegros. O verde até tá chamuscadinho porque ele estava do lado, né? Mas o verde é o terra, ele não tá nessa extensão aqui, até tá sem o pino terra. Então, olha só, o branco tá íntegro. Foi um arco voltaico série, não foi curto-circuito. Agora eu vou, como eu falei, vou expor aqui esses condutores agora, esse preto, para que nós possamos testar na salsicha. Bom, prosseguindo com o teste, então eu vou novamente mostrar que a tomada tem 220 volts. Vou alimentar a extensão aqui novamente, né? Agora tem que tomar cuidado com os fios expostos aqui. Vou conectá-los para que vocês percebam que tem uma carga conectada também, né? Vou aproximar um pouco a câmera aqui. E vamos fazer o teste diretamente na salsicha para ver. Vamos simular a pele humana. É lógico que os fios eles não estariam tão expostos assim, mas para que possa ser possível demonstrar. E também eu tentei fazer antes dentro da extensão, só que a própria capa da extensão acabava mastigando um pouco a salsicha e parecia que era o arco elétrico que estava danificando ela, que estava machucando ela. Mas não era, eram os cabos, então eu não quero que a força mecânica aqui acabe prejudicando o nosso teste. Eu quero que seja puramente elétrico, então vou encostar uma das pontas aqui na salsicha, eu vou encostar a outra em cima, mas sem que os fios acabem fazendo um buraco na salsicha. Eu quero que apenas a eletricidade faça isso. Eu acho que já está o suficiente aqui para poder demonstrar o dano que pode ser causado. Eu vou limpar aqui porque boa parte desse preto aqui é só o chamuscado do próprio cabo, então, né? Geralmente fica um pouco menor do que parece. Mas olha só. Chegou a dar um relevo aqui na salsicha. A pele humana ela é mais resistente que essa salsicha, então talvez o dano não seria desse patamar aqui, mas certamente causaria algum dano. Então pode ser uma queimadura leve, isso aqui não mata ninguém, mas se você se importa com queimaduras, ainda que elas não sejam fatais, então o FCI pode ser uma boa. Mas o mais importante, além das queimaduras na pele, é a questão do incêndio. Vocês viram antes o tamanho do arco que abriu, derreteu o cabo, então tranquilamente poderia causar algum outro tipo de problema também. Tá cheio de acidente com eletricidade por aí que ninguém consegue desvendar o que aconteceu. Normalmente se fala que tudo é curto-circuito e não necessariamente. Muitas vezes pode ser algum arco desse aqui. E reforçando, né?
como eu falei, o arco voltaico em baixa tensão, ele não é tão perigoso quanto um arco em tensões mais altas. Realmente ele tem um potencial muito menor destrutivo, mas não é por isso que esse potencial destrutivo menor precisa ser negligenciado. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa o like aí para nos ajudar a continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Se inscreve também para ficar ligado quando nós recebermos o AFCI. A Brasiltec está para receber um lote desses equipamentos. Então se inscreve aí que eu vou apresentar, vou ensinar como utilizar também. E tá aí na tela o vídeo que eu citei no início, falando sobre o que é o AFCI, como ele age, como que ele interrompe o circuito. Se você tiver interesse, acessa aí esse vídeo também, porque você vai aprender bastante.